Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. Fazemos o estudo do livro A Faxina. Queridos ouvintes, é com grande alegria que entramos em seu lar, pedindo a Jesus que abençoe cada um de vocês que está nos ouvindo, que nos intua na melhor forma de conduzir o nosso programa na tarde de hoje. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus, nos ampare e nos proteja, em mais esta oportunidade, Sônia? É isso aí, Jairo. Jairo, nós queremos deixar aqui para os ouvintes o site da Rádio Boa Nova. Os ouvintes que quiserem conhecer mais da Rádio Boa Nova, entrem no site, vejam a grade de programação, eu tenho certeza que vai agradar vocês. O site é www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. E o telefone para vocês entrarem em contato é o 0800 97 95011. 0800 97 95011. Participem do Clube Amigos da Boa Nova, contribuem com a Fundação Espírita André Luiz. É uma fundação séria e que precisa do auxílio de todos que estão nos ouvindo, para que o trabalho permaneça essa coisa maravilhosa, esse trabalho dignificante que auxilia a tantos. Vamos colaborar, queridos ouvintes. Entre em contato lá com a Clube dos Amigos da Boa Nova. O telefone do clube é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Vamos lá, vamos conhecer a Fundação Espírita André Luiz. Essa questão que de vez em quando a gente faz esse alerta, esse chamado, Sônia? É uma coisa muito interessante, porque muitas vezes chegam os períodos de final de ano e aí as contribuições, as participações, elas aumentam de uma forma considerável, E muitas vezes passa esse período de final de ano e tudo, e parece que declina também o entusiasmo das pessoas com as campanhas fraternas, com a ajuda, a estas as associações que realmente trabalham e precisam, da colaboração de um e de outro. Às vezes nós não nos observamos, mas nós comportamos muito emocionalmente, Sônia? Sim. Ou seja, chegou o fim de ano, é Natal, a gente colabora aqui, colabora ali. E depois passa o fim de ano, passa o Natal, nós às vezes não colaboramos mais. A diferença entre a caridade e a filantropia, porque a caridade ela sempre existe e a filantropia ela só se dá em ocasiões especiais ou em acontecimentos especiais. Só que quando nós falamos aqui da Fundação André Luiz, do trabalho que se desenvolve através, vamos dizer, da Boa Nova, chega o final de ano, os trabalhos estão acontecendo, passa o final de ano, os trabalhos continuam a acontecer, porque não se trabalha tão somente no Papai Noel, Sônia? É isso mesmo. Então, nós temos que ficar alertas para com essa possibilidade que se abre de nós estarmos colaborando o ano inteiro. Ninguém precisa colaborar com muito, mas se cada um colaborar com um pouquinho, o mar, ele se forma com a doação de pequenos rios, Sônia? Isso mesmo. E que vão chegando e forma aquele caudal de água, Então, a mesma coisa nós estamos lembrando, para essa questão da Fundação André Luiz, que tanto precisa da contribuição de todos nós. É isso mesmo. Ô, Jair, nós queremos deixar aqui também um abraço para Lilian Maria, lá de Curitiba. Ela nos mandou um e-mail, Jair, super carinhoso. Muito obrigada, Lilian. Com grande carinho que recebemos o seu e-mail. Que Jesus te abençoe. É muito bom ver que vocês compartilham conosco das nossas alegrias, né, Júlio? Isso. É o nosso abraço também aí, a Lilian. O nosso abraço também
a todo o movimento espírita, né? Do Paraná, em especial de Curitiba, que é um movimento espírita muito forte, muito lúcido, né, Sônia? Isso. É um movimento espírita que nós estamos sempre acompanhando e vibramos, né, com a capacidade de trabalho dos nossos companheiros e que realizam trabalhos excelentes nas áreas da evangelização e principalmente nas áreas das mocidades, né? Isso mesmo. Não posso esquecer, Jair, de mandar um abraço para o Fernandes, que era lá do Capa dos Pobres, foi um dos responsáveis pelo Capa dos Pobres. Fernandes, um grande abraço em você e sua esposa. É muito bom conhecer vocês. Jairo, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro A Faxina. O título é Eles. Eles. Isto. Esse capítulo, ele começa falando que o Marcelo Rios foi fazer uma visita na casa da Ermelinda. E ele fala que lá tem um culto do Evangelho. Sei. Ele fala da seguinte forma: por aqui, participar de grupos de estudo do Evangelho é um esforço que todos fazemos, pois existe entre nós um entendimento amplo acerca de sua importância para nossas vidas. Jário, ressalta pra gente qual é essa importância. Uai, o culto, né? No caso, aonde quer que ele se estabeleça, ele é de suma importância nos dois planos da vida. Porque, além de ser um momento importantíssimo de reflexão em família, né? E aí nós já não estamos falando mais de uma família consanguínea, mas nós estamos falando de uma família que se une pelos laços do amor, do carinho, né? Que se une pelos laços da amizade, do compartilhamento, né? E esta união traz a estas pessoas, a estas individualidades, o momento de reflexão em torno de temas tão importantes, não é? Quer dizer, o Evangelho, quando ele trabalhado, né, aonde quer que ele se expresse, ele é muito importante na modificação do panorama mental de todos aqueles que se agregam a ele, né? Ah, certo. Ô, Jair, é interessante que outro dia nos perguntaram se durante o culto do Evangelho lá, se tem convidados de outro plano. Uhum. Aqui, Marcelo, nesse capítulo, fala que vários companheiros dele, lá do Núcleo Maria de Nazaré, participam lá na casa da Ermelinda deste culto. Desse culto. No plano físico é a mesma coisa, Jair? No plano físico é a mesma coisa, não é? Há um intercâmbio muito grande, né? Muitas vezes nós dormimos, né? Quer dizer, o corpo dorme, não é? O espírito se desvencilha das engrenagens físicas e ele vai, não é? Ele, né, desloca-se de imediato para o mundo espiritual. Entrando no mundo espiritual, nós vamos nos valer daquela questão: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é? Isso mesmo. Quer dizer, então, cada um vai demandar nas direções aonde o coração está vinculado, né? E para aquelas pessoas que estão vinculadas às atividades do Evangelho, aquelas pessoas que se dedicam ao culto do Evangelho, aquelas pessoas que se dedicam ao estudo, eles, né, nós vamos entrar no mundo espiritual e vamos ter oportunidades maravilhosas de participar de encontros com os nossos companheiros domiciliados no mundo espiritual. O intercâmbio espírito-matéria, matéria-espírito, né? Mundo espiritual, mundo material, mundo espiritual, ele é muito maior do que possamos imaginar ou crer. Sim. Muito maior, não é? E daí é que os espíritos apregoam tanto e nos falam com tanta insistência da nossa responsabilidade, não é? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. O Marcelo fala belíssimamente aqui
que o evangelho são gotas de luz em forma de amor a dulcificar os caminhos, ensinando-nos a verdadeira direção para os processos de reconstrução pessoal. Ô Jairo, reconstrução pessoal. É tão complicada essa palavra, já, reconstrução pessoal, porque nós somos tão arraigados em vamos dizer, pontos de vista, né? Que essa reconstrução, muitas vezes, chega a ser dolorosa. Sim. Esta reconstrução, ela é uma reconstrução dificílima. Hoje, muitos espíritos utilizam o termo, né? Reengenharia do ser. Sim. Não é? Por quê? Porque, muitas vezes, por exemplo, os nossos companheiros engenheiros, às vezes eles chegam a um problema de tal monta, por exemplo, numa cidade, né, numa coisa assim, que às vezes tem que se implodir tudo, não é? Para começar de novo, né? Para fazer uma nova planta, dar àquela região um novo sentido de adaptabilidade. E o ser, não é? Ele também é assim. Existem momentos que muitas vezes poderemos ser levados a esses processos de reengenharia. Ou seja, Jesus disse assim, né, que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. Não é? Ou seja, teria que ser julgada toda no chão, né, para que se pudesse construir uma nova Jerusalém. Né? Quer dizer, ele não estava falando de uma cidade. Não é? Sim. Jerusalém, ela quer dizer, né, o centro dos interesses superiores. Não é? Sim. Ou seja, Jerusalém indica aí o lado espiritual da vida, né? Esse lado mais sutilizado, mais sublime da vida. Então, ele diz assim, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Teria que se derribar tudo, né? Ou seja, teria que se derribar, por quê? Porque do jeito que estava, não tinha remendo mais, não é? Tem que se colocar tudo no chão para se edificar novamente. E, muitas vezes, nós vamos entender, por exemplo, estes nossos companheiros que estão passando aí pela hidrocefalia, não é? Pelas paralisias cerebrais, não é? Por estas paralisias, não é, de toda a ordem, estão passando aí, né, por problemas profundos, não é? Muitos na cama, aferrados ali aos leitos de dor, debaixo, compungidos a uma experiência extremamente pesada, não é? Então, quando nós vemos isso, nós temos que entender que a Jerusalém está sendo derrubada, né? E por quê? Porque através destas implosões, né? Através desse desmanche, né? Na personalidade do ser, é que vai se surgir, né? Vai emergir um novo ser, né? Então, são períodos, assim, são estágios que nós, muitas vezes, vemos e achamos duríssimos, mas são estágios belíssimos, inadiáveis, não é? E totalmente programados, né? Para a edificação de um novo ser. Por quê? Porque muitas vezes as quedas foram tão profundas, elas são tão abissais, não é? Que não resta uma outra saída que não seja essa. Ô Jairo, tomando como exemplo essa implosão que você disse, quando se vai implodir um prédio, levanta aquela poeira imensa. Jairo, podemos deduzir disso que essa poeira seria para nós as nossas falsas ilusões, claro, nossas falsas crenças. Claro. Agora, se levanta essa poeira e a poeira cai na depressão. Cai na depressão, justamente. É uma avaliação muito séria que precisamos fazer para essa reconstrução. Porque se essa poeira não há reconstrução. Verdade. Agora, a questão nós temos que nos aplicar mais, nós temos que nos dar mais para evitarmos, né, de conviver com essa derribada, né?
Entendeu? Sim, né? para não chegar a este ponto. Para não chegar a esse ponto. Por quê? Porque esses pontos são pontos corretivos, né? Quer dizer, quando chega o corretivo, né? Ou seja, o pai, a mãe, quando eles dão um corretivo nos filhos, é porque a paciência já esgotou. Não é? Não é assim? Quando, né, os filhos entram ali numa linha pesada de corretivo e às vezes tomam uma chinelada e às vezes um sacode aiá, né? Uns beliscões e às vezes um castigo, é porque já extrapolou muito. Né? Porque o pai já deve ter falado, ensinado, exigido, pedido, isso e aquilo. E aí, pronto, só existe uma saída, a saída correcional. É isso. Né? Agora, então nós temos que evitar entrar nessa saída correcional, nessa saída corretiva. Não é? Ou seja, como se evitar? Fazendo em nós um trabalho preventivo, né? Fazendo em nós um trabalho preventivo. Ora, esta prevenção, um dos caminhos, né, luzidios para essa prevenção é, sem dúvida, não é? Trabalharmos com afinco o culto do Evangelho no lar. Sim. Né? O culto do Evangelho no lar. Por quê? Porque o culto do Evangelho no lar, através das mensagens de Jesus, né? Através de vários livros aí que são indicados para o culto do Evangelho no lar, principalmente aquela coleção Emmanuel, né? Que é o Fonte Viva, o Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Agenda Cristã, não é? Livros maravilhosos que debruçados, colocados na mesa, e à medida que nós vamos debruçando nos ensinamentos profundos ali de Emmanuel, nós vamos tomando outros ares, né? E evitando justamente entrarmos nessas faixas correcionais, que são muito tristes, né? São doloridas, né, Jairo? Em geral, né, só completando, quando entramos nestas faixas correcionais, em geral, já não temos mais o usufruto do livre-arbítrio. Né? Que é uma coisa pesada. É verdade. Aí já estamos sob o império da lei de justiça. Isso mesmo, né? É isso mesmo. Jairo, o Marcelo Rios nos fala nesse capítulo que a Ermelinda, ela mora numa casa que ela conseguiu por méritos dela, né? E mora com 5 pessoas. E que eles estão preparando para voltarem a reencarnar. E com grandes desafios na área da administração pública. Jairo, tem que preparar bem mesmo. Tem que preparar muito, né? Porque os desafios na área pública são muito grandes. Muito grande, né, Sônia? Nós vemos, por exemplo, há pouco tempo atrás, poucos dias, vamos dizer assim, né? Perdemos aí esse né, político, esse vice-presidente, o valoroso, né, o José de Alencar, né, esse mineiro tão querido aí por todos, não é? E nós vemos como que é diferenciado, né, estas pessoas que conseguem passar, né, pelas áreas públicas, as áreas administrativas, de uma forma positiva, né? E a gente, né, nós acompanhamos aí, né, todo esse martírio, né, desse homem público e vemos a sua luta, a sua tenacidade, né, para com a sua doença, né? E as falas dele, né, em torno do respeito a Deus, né, em torno da vontade superior, né, e da humildade dele em se curvar, né, ao adoecimento, aos tratamentos, né? Quer dizer, só mesmo uma pessoa muito grande poderia ter um desempenho, né, tão lindo, tão importante naquilo que nós chamamos de vida pública, né? Ô, Jairo, engraçado que eu ouvi um comentário que na hora eu retruquei, porque você sabe que eu sou casca grossa, né, Jairo? Que coisa, hein, gente? Jairo, falava assim, o câncer derrubou o José de Alencar. Eu falei assim, pelo contrário, ele venceu o câncer. Verdade. Ele venceu o câncer. Eu digo até assim, que o câncer não derrubou
José de Alencar, eu acho que o câncer acabou de curá-lo, né? Isso mesmo, Porque Jairo. nós vamos ver a doença como caminho, né? Então, eu tenho certeza que esses 13 anos que ele viveu ali sobre o acicate das incertezas, né? Sobre as dores, aquele tratamento sempre severo, sempre agressivo, né? E quando parecia que estava tudo bem, um novo tumor, e aí tira o tumor, e parecia que estava tudo bem, um novo tumor. Quer dizer, né? Toda esta luta, eu tenho certeza que retornou a Deus, né? Um ser com uma fibra, assim, inimaginável para nós. É isso mesmo. Né? Quer dizer, a doença, quando ela bem enfrentada, não é, ela é uma maravilha para o ser. Né? Um tratamento de primeira água. E não podemos deixar aqui de ressaltar a importância que teve na vida deste homem a esposa A Jairo. esposa dele, justamente. Que trabalho magnífico que ela fez diante deste, com este companheiro, né? Com esse companheiro. E eu acho que foi muito bonito, não é? Eu fico observando as entrelinhas das coisas e vendo, assim, que independente de partido político, né? Todos se acercaram, né, dele, nos dias ali do luto e de tudo, né? Isso. E todos tiveram a mesma unanimidade. É isso aí. Nosso aplausos para esse grande homem. Grande líder, né? Isso mesmo. Que merecia realmente as honras de chefe de Estado. É isso mesmo. Né? Jairo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos deixar aqui para os ouvintes o endereço eletrônico da editora Itapuã, é www.itapuãeditora.com.br. Lá vocês vão ter o release do nosso lançamento, o livro Vampiros da Alma. É um livro que eu estou terminando de lê-lo e é uma história muito envolvente, muito interessante. E também quero deixar para vocês o nosso MSN, Programa Perante a Eternidade, @hotmail.com. Programa Perante a Eternidade, @hotmail.com. E os ouvintes que quiserem lá fazer uma visita no nosso blog, entre lá, entre lá para vocês verem os nossos editoriais, as nossas mensagens. Está muito lindo o nosso blog. É www.itapuãeditora.com.br/blog. www.itapuãeditora.com.br/blog. Nosso telefone é o 31, nosso DDD, 3357-6550. Voltando aqui ao capítulo 11, Jairo, aí nós contávamos sobre a reencarnação da Ermelinda, que será ela e os 5 companheiros vão ingressar na administração pública. Marcelo fala assim: por isso mesmo, todos os esforços têm sido feitos para que, através do Evangelho Redentor, eles não venham a sucumbir diante aos árduos desafios no futuro. Isso. Ali no Evangelho do Lar, que eles estavam se estruturando para esse desafio de renascer com a função de funcionários públicos. Públicos. Sônia, parece que você esqueceu aí de uns abraços pro pessoal de Petrolina. Aí, Sônia. Mesmo, eu não posso esquecer do abraço para a Ana Cristina. A Ana Cristina. A Ana Cristina é uma companheira que está sempre com a gente lá no MSN, uma pessoa super agradável, super afetuosa. Pois é. Nosso abraço para Nosso abraço para Ana Cristina. Eu quero deixar aqui também o nosso abraço, né? Para Mara, né, lá para o Pedro Francisco, né, para o doutor Pedro Francisco, para Nancy, para Luci, né, para o pessoal lá, né, da casa lá do Joana de Ângeles, do Jerônimo Mendonça, né? Quer dizer, que são trabalhadores de primeira hora, né? Não podemos esquecer do Luzivaldo já, lá do Luzivaldo, do Maria de Nazaré também. Justamente, né? Pessoas boas, né, Sônia? Pessoas mesmo. Maravilhosas, viu? Petrolina em peso nos ouve, você sabia já? Nós temos uma audiência ali, viu, Sônia? Mas nós somos até bem ouvidos, né, Sônia? Graças a Deus. Nós somos o que nós observamos pelo blog, né? Isso. Observamos pelos retornos que muitas vezes temos, é que, graças a Deus, nós já temos aí os grandes amigos aí por esse Brasil inteiro, né? É isso mesmo. E o que me deixa muito feliz é a gente ver, né, o alcance da Rádio Boa Nova, né, Sônia? Nossa, porque é um trabalho muito bonito, muito dignificante, né? Poder levar
a locais assim tão distantes, tão grandes, né? Essa mensagem de Jesus durante o dia inteiro, né? Nossa, é um desafio muito grande, né? Quer dizer, não somos só nós, temos outros companheiros aí que ocupam as programações aí da Rádio Boa Nova e que, graças a Deus, vamos brincar assim, enquanto muitos estão aí lutando pelo Ibope, nós temos Ibope, né, Sônia? A Rádio Boa Nova tem o seu Ibope. É isso mesmo, Jário. Não é, Sônia? A gente conversando com o pessoal, os e-mails ou pelo MSN, eles falam que estão no serviço, estão escutando a Rádio Boa Nova, estão lá no trabalho, na repartição, estão lá, todo mundo ouvindo a Rádio Boa Nova. Aqui em Minas eu viajo, só. Então, aqui o pessoal sintoniza muito pela internet, né? Mas eu viajo, vou para aqui, vou para ali, e as pessoas falam assim, eu tô ouvindo você, a Sônia, pela Boa Nova. Há poucos dias agora eu tive lá em Carandaí, né? E umas 3 pessoas, 4 pessoas lá falaram, nós estamos ouvindo vocês pela Boa Nova. Eu falei, mas ela pega, não, é pela internet, nós entramos na internet, não sei o quê, né? Que maravilha, né, Sônia? É isso mesmo. Nossa, a gente fica numa alegria muito grande. Quer dizer, o Ibope da Boa Nova é pela causa de Jesus, né? É isso. Não é pelo materialismo, por isso e por aquilo, não. O Ibope da Boa Nova é pela qualidade, né, daquilo que ela tem emitido ao ar, né? É isso aí. Jairo, Marcelo Rios nos fala, e este é um tema assim que está correndo o mundo. Uhum. Ele fala da seguinte forma: isto é a nova era, que paulatinamente vai invadindo a Terra, renovando mentes e corações, alterando-lhe o hausto psíquico. O que é isso, Jair? Isso Marcelo está falando, não é, sobre essa nova era. Que nova era é? É esse momento em que a Terra está avançando no seu processo de transição, não é, passando de um plano de provas e expiação para um plano de regeneração, não é? Ou seja, este plano de regeneração, ele traz para a Terra um novo hausto psíquico, ou seja, um novo momento, um novo instante, não é? Uma nova formação psíquica, na medida em que nós vamos observar com Jesus, né? Novamente voltando a Jesus, nós vamos observar com Jesus no seu evangelho, quando ele diz assim, somente os mansos herdarão a terra, né? Uhum. Quer dizer, nesse processo de transição, qual que é a exigência básica para que o espírito permaneça e avance para esse plano de regeneração? A mansuetude, né? É mansuetude. Então, esse é a exigência. É o passaporte. Né? É o passaporte. Né? Somente os mansos herdarão a terra. Ô, Jairo, no finalzinho do livro Há 2000 anos, tem um diálogo interessante. Sei. Fala assim: sim, amados meus, porque o dia chegará e um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. O que você entende por isso, Jairo? Esse sopro de verdade e de vida, né, é realmente esse momento de transformação. Ou seja, essa verdade é o entendimento novo que nós estamos vivendo, né? Porque hoje nós temos já estatísticas que mostram que mais de 70% dos brasileiros, por exemplo, 70% dos entrevistados, eles já falam abertamente da reencarnação. Né? Sim. E muitos já entendem algumas coisas do mecanismo da reencarnação. Né? Quer dizer, então, esse momento novo, essa situação, é por quê? Porque nós já estamos nos preocupando, não é, com o desencarne, mas muito mais do que o desencarne, né? Essa nova terra, aos poucos ela começa a se preparar para um sistema de ida e de vinda, sabendo, tendo consciência que aquilo que nós plantarmos hoje, nós colheremos amanhã.
né, não colheremos mais, a Terra já vive essa nova consciência. Ninguém está pensando mais em colher nada, em inferno, em purgatório, não é? Mas todo mundo está entendendo que na vida colhe-se vida. Jário, interessante essa pesquisa, que essa pesquisa não foi feita exclusivamente com espíritas. Não. E interessante que outro dia eu passava para ir para o meu trabalho e tinha uma senhora jogando água nas plantas. Ela falava assim, ai, gente, coisa boa é poder reencarnar, né? Aí eu não aguento, né? Aí eu não aguento, né? Já eu tenho que voltar e perguntar, né? Perguntar, é verdade. Ah, a senhora é espírita? Aí ela falou assim, não, eu sou evangélica. Eu sou evangélica. E já tem noção da reencarnação. Tem noção da reencarnação. Eu achei super interessante. Tô cansado de ver. Eu, às vezes, atendo pessoas que me procuram, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que, vamos dizer, não são nada, sabe? Mas aí, não tem religião nenhuma. Não tem religião. Eles não têm religião, são boas pessoas. Não tem religião. Aí nós vamos encaminhando a terapia. Vamos encaminhando. Quando chega mais pro final, eles viram para mim e falam assim, eu queria discutir com você um assunto hoje. Aí eu penso assim, né, gente, o que será, né? Aí eu falo assim, olha, então vamos lá, né? O que você propõe, não sei o quê. Aí eles falam assim, não, queria discutir com você essa questão de reencarnação. Eu falo, tá, o que você quer discutir sobre reencarnação? Porque essa semana a minha filhinha, falou que ela foi uma princesa, ou que ela não sei o quê, ou a minha filhinha me falou isso, ou o meu filhinho me falou isso. Aí eu falo, nós vamos falar sobre reencarnação, e ao final, a pessoa, outro dia eu ouvi isso de um engenheiro, um construtor aqui, um cara, né, extremamente culto, né? Ele disse assim, olha, é uma verdade insofismável. Falou isso, Zé? É uma verdade insofismável. Né? Quer dizer, ora, né, essa é a reencarnação. Essa é a mensagem, né? Uma das mensagens da doutrina espírita. É levar ao coração humano esse esclarecimento que traz para o coração humano um momento novo de responsabilidade. Né? É um momento novo. Você já não é mais, você já não trabalha pelo bem, por isso, por aquilo, para fugir do inferno, né? Para fugir do purgatório, mas você exercita o bem pelo bem. É isso mesmo. Não é? Jário, o Marcelo fala que essa nova era acontece paulatinamente. Aí a gente vê que há no coletivo, no nosso planeta, há uma coisa assim, que o mundo vai acabar de repente, que tudo vai ter uma hecatombe, sim, não é? Sim. E a gente vê que, claro, haverá uma seleção, mas uma seleção natural que já está desde acontecendo. Que o mundo é mundo tem essa seleção natural, né? Está acontecendo. O Livro dos Espíritos, ele fala muito claramente, não é, da transmigração das almas. Isso. Não é? E mostra lá de uma forma extremamente lógica, extremamente racional, não é? Esse processo. Então, por exemplo, as pessoas gostam muito de me questionar assim, vocês falam desse negócio de reencarnação. Aí, desde que o mundo é mundo, nasce gente, morre gente. Tá, mas e essa gente toda, como é que fica? Ou seja, né? Morre, nasce, e como é que fica isso aí? Aí eu digo assim, olha, não tem importância. Uma coisa você vai gravar da nossa conversa, de uma vez por toda. Né? Na atualidade, né, isso já há milênios, a população da Terra é de 21 bilhões de almas. Né? Hoje, nós temos 7 bilhões de encarnados, né? Que é a população encarnada do mundo. E temos 14 bilhões desencarnados. Né? Aí eu digo a eles assim, houveram épocas na Terra que a estimativa de vida não chegava a 40 anos. Né? A pessoa com 40 anos já era uma pessoa idosa. Né? Hoje, a estimativa de vida já está, né, em 70 anos. E nos países mais evoluídos, né, assim, até mais. Né? Quer dizer, houve uma época que se reencarnava muito.
né? Ou seja, nascia, renascia, nascia, né? Quer dizer, reencarnava muito. Hoje, com pouco espaço de tempo. Pouco espaço de tempo, né? Hoje não. Hoje, reencarnar já é mais difícil, né? Por quê? Porque a estimativa de vida hoje, ela já está entre os 70 e 75 anos e vai aumentar ainda mais, né? Vai aumentar ainda mais. Então, quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais dificulta os processos reencarnatórios, né? Por quê? Principalmente no momento atual, existe por parte das famílias um certo controle de natalidade, não é? Sim. Porque na minha época, né, vamos dizer, a minha avó, ela teve 16 filhos, né? Eu tive tias que tiveram 11, 12, 13 filhos. Eu sou filho único. Por quê? Porque perdi meu pai muito novo, né? Meu pai desencarnou aos 25 anos, então minha mãe ficou viúva um bom tempo e tudo, né? Então eu sou filho único. Mas na minha época, um filho único é raro. Entende, Sônia? Entendo. Né? Ou seja, as famílias elas foram diminuindo de 11 para 7, de 7 para 5. Hoje, as pessoas já discutem se vão ter 1 ou 2 filhos. Não é assim? 1 ou 2 filhos. Né? Tem aquele ditado que diz assim, né? Em casa de caboclo, né? 1 é pouco, 2 é muito, 3 é demais. Já não é? Não tem assim? Tem. Né? Em casa de caboclo, 1 é pouco, 2 é muito, 3 é demais. Hoje, né, já existe uma nova visão da formação familiar, que não quer dizer que isso será para sempre. É isso aí. Né? Eu, por exemplo, tenho um amigo que mora na Europa, mora na Holanda, e ele diz que, né, você ver uma criança, né, assim, na rua, lá, andando com os pais, ou às vezes num carrinho, é uma novidade. Né? Quantas casas existem na Itália que estão abandonadas, não tiveram herdeiros? Né? Passa para o controle da Itália. Né? Passa para o controle do Estado. Né? Quer dizer, então, o mundo ele é cíclico. Né? Coisas que são, vamos dizer assim, as verdades de hoje não são verdades amanhã. Né? E vice-versa, as verdades de amanhã não foram verdades hoje. Já era interessante que quando se fala em nova era, mas isso nós esquecemos que nós somos parte integrante dessa nova era. Verdade. Né? Nós somos responsáveis pela nossa vida, mas também contribuímos de forma positiva ou negativa para essa nova era. Justamente. E eu, como parte integrante, qual que está sendo a minha participação nisso? Verdade. É uma pergunta que todos nós temos que fazer, né? Eu tenho muitos amigos que já estão na nova era, sabe, Sônia? Sim. Eu tenho uns amigos aqui em Minas Gerais, né? Que nasceram e se criaram em Nova Era, na cidade lá, sabe, Sônia? E aonde nós temos os nossos ouvintes também, não é? Que já estão na nova era. Né? Aliás, um abraço aqui apertado aos nossos amigos, né, de Nova Era, de João Molevade, não é? De Ipatinga, né? Que são Coronel Fabriciano, que são também nossos ouvintes, né, Sônia? Que já estão na nova era. Que já estão na nova era. Eles já nasceram em nova era. Maravilha. Ô, Jário, o Marcelo nos conta aqui que almas de escola estão retornando, né? Pouco a pouco vão voltando aqueles espíritos já bem adiantados. Eles vêm para auxiliar nessa transformação e alterar o panorama mental da nossa Terra. Isso. Olha só que interessante. Já tem que ser muito bom mesmo, né? Há poucos dias, né, há pouco tempo atrás, nós tivemos a notícia do retorno de Emmanuel em São Paulo, né, Sônia? Sim. Eu mais ou menos, se eu estou bem lembrado, tivemos essa notícia e que ele estaria se preparando para grandes tarefas na área da educação. Certo. Não é? Quer dizer, aí tem gente que fala assim, mas Emmanuel, né? Vai chegar em São Paulo. Gente, o maior estado do Brasil,
Não é? É. E que aonde nascem as grandes modificações, né? Aonde São Paulo é um estado que ele dita, né, os acontecimentos para o Brasil inteiro, né? Ele dita as reformas, os avanços, né? Então, lógico, né? Esse é um dos lugares, né? Lógico, ele poderia retornar em qualquer lugar, mas talvez um dos locais mais importantes e que a espiritualidade viu a necessidade seria realmente São Paulo como berço, né? E ele já passou por lá, né? Como o padre Manuel da Nóbrega. Né? E também, Jário, São Paulo é o polo onde vai se dissimar todas as ideias. Sim. São Paulo tem essa característica. Essa característica, né? De desbravamento, né? Isso. De lá partiram todas as entradas, as bandeiras, né? Isso. Que desbravaram e marcaram o território nacional. E São Paulo, até hoje, ele possui os seus bandeirantes. É isso mesmo. É interessante isso. Então, essas almas voltando vai ajudar no panorama mental da Terra e também fazer calar as guerras, as possíveis guerras. Olha que interessante. Justamente. Já. Nossa. Porque nós já estamos observando uma Terra mais pacífica. Né? A gente vê a conduta desse presidente americano, o Obama, né? A gente vê que já é uma conduta diferenciada. Isso, e também o Oriente Médio já partindo para uma outra visão. Para uma conciliação. Isso, a Liga Árabe, né? A gente vai vendo que o amor vai tomando conta. Vai tomando conta. Isso. E aqueles que querem continuar firmes, recalcitrando no mal, esses estão sendo afastados naturalmente. Justamente. Né? Você disse uma palavra aí muito importante. Naturalmente. É isso aí. Né? As leis são naturais. É isso mesmo. Jairo, nosso amigo Gu ali está falando para a gente terminar o programa. Pois é. Chegamos ao final. Isso, deixando aqui aos ouvintes um grande abraço. Que Jesus nos acompanhe a todo momento. Jairo, boa tarde. Né? Boa tarde aos nossos ouvintes.